eu vou falar com você sobre o período da quaresma. O que você pode fazer na sua vida nesse período? O que a espiritualidade nos sugere? O que significa esse período, gente? Então vamos lá? Primeiro lugar, me diz aí se você sabe o que é quaresma. Me ajudem a fazer essa live. Escreve aqui pra mim no YouTube, escreve pra mim também no Instagram. A Kellen tá aqui comigo, a Grazi, a Zenóbia, a Daniele, a Áurea, todo mundo juntinho aqui comigo. Várias pessoinhas do povo da minha metodologia, do método Raros, os meus alunos, minhas alunas queridas, minhas raríssimas. Sejam muito bem-vindas, minha gente. Povo, diz aí pra mim o que você acha que é quaresma, diz aí pra mim o que a quaresma faz na sua vida, o que dá pra ser feito. Bora lá que eu tenho aqui algumas orientações pra vocês e principalmente conhecimento. Muitas pessoas acham que a Páscoa é uma data católica. Meu povo de luz, a Páscoa não é uma data católica. Na realidade, a Igreja Católica também buscou esta data, principalmente no evento da paixão, da crucificação de Jesus Cristo. Mas a Páscoa já existe ainda na filosofia judaica há muito tempo antes de Cristo. Dentro da filosofia judaica, se pressupõe que a Páscoa é um momento de ressurreição, ou seja, de ressurgimento, é um momento de ressignificação, ou seja, momento de renascimento. A Dani tá me dizendo que a quaresma é um momento de reflexão e mudança de vida. Gente, o termo Natal, ele vem oriundo do termo nascer, nascimento. Existe uma data, que esta data sim é uma data católica, que diz que Jesus Cristo nasceu no dia 25 de dezembro. Neste dia comemoramos a data do nascimento. Dentro das tradições católicas, a gente tem o período da quaresma, que ele compreende 40 dias, que se inicia na quarta-feira de cinzas, em data pós-carnaval, e termina em algumas regiões. Ele termina na quinta-feira santa, em outras regiões na sexta-feira santa, ou ainda no sábado, que a gente fala ou comemora como sábado de aleluia. Algumas linhas, alguns católicos mais ortodoxos, na sexta-feira santa não comem carne. E entra aqui algumas crenças um pouco falhas, vamos dizer assim, né? É pecado comer carne, não pode comer carne. Tem gente que fica a quaresma inteira sem comer carne. Por que 40? Na numerologia, meu povo de luz, o número 4, ele corresponde à morte. O número 4 corresponde ao renascimento. Então, se sugere que após a data do carnaval ou as festas carnais, as festas que são pagãs, que não são festas que quando surgiram tinha o apoio ou a verbação da Igreja Católica, eram consideradas festas pagãs. Ainda em Roma, essas festas aconteciam logo após as grandes colheitas, que as pessoas saíam na rua, comemoravam, e para tanto se chamava isso de festa carnavalesca, porque era uma festa da carne. Tanto que no Brasil, o carnaval é uma festa cultural, tradicionalmente oriunda dos festejos do povo escravo, ainda da época dos escravos. Então, se aliançou aí algumas ideias, algumas culturas. E o que se faz no período da quaresma? Eu vou falar para vocês do ponto de vista do candomblé e vou falar para vocês do ponto de vista umbandista e também do catolicismo. Eu fui batizada na Igreja Católica, casei na Igreja Católica, fiz os sacramentos, a crisma, tudo isso, mas também tenho minha origem umbandista. Fui batizada na Umbanda e também pertenci à nação dos orixás como religião. Hoje não me considero religiosa, hoje eu sou uma espiritualista, meu povo de luz, porque considero e respeito todas as religiões, mas a partir do momento que a gente desperta, tem um outro nível de conhecimento, a gente respeita a religiosidade, mas entende que a espiritualidade não necessariamente precisa de uma religião.
ok? Na quaresma, tradicionalmente, pelos dogmas católicos, a quaresma é um período de renovação ou de penitência, ou seja, é na quaresma que a gente equilibra ou a gente faz sacrifícios para nos libertar dos pecados. Um dos sacrifícios que a igreja propõe ou propunha é o jejum e é também a doação, é a caridade. Do ponto de vista umbandista, meu povo de luz, a Umbanda é uma religião predominantemente brasileira. Umbanda só existe no Brasil. A mistura do sincretismo do credo dos índios e do povo negro. Então, estas duas culturas foi uma miscigenação e a Umbanda nasceu no início do último século, no último século no Brasil, trazida como nome de Umbanda pelo caboclo Sete Flechas, num templo espírita do Rio de Janeiro. Então vamos lá. A Umbanda e o Candomblé têm uma origem afrodescendente, africana. Os negros, quando chegaram no Brasil e foram escravizados, assim como os índios, eles não podiam cultuar os seus santos e os seus orixás na forma oriunda de ser. Então, o que eles faziam? Eles adoravam os santos católicos para que eles não fossem punidos por representar a sua crença, o seu ritual, de forma que não condizia com os seus senhores. Então, a Umbanda é uma religião que aceita os santos católicos, que aceita as imagens, que aceita alguns preceitos, como é o caso dos sacrifícios. Porém, alguns terreiros aplicam a crença de que na quaresma é um período mais pesado, em que há facilidade da manifestação de espíritos negativos, ou seja, é mais fácil, entre aspas, no período da quaresma, as pessoas serem carregadas espiritualmente, de acordo com as suas atitudes. Então, a Umbanda também prevê alguns sacrifícios no período da quaresma. Já no Candomblé, existe alguns preceitos e algumas crenças que afirmam que no início da quaresma, os orixás vão para a guerra, ou seja, os orixás estão a serviço de seus filhos no momento denso que pressupõe a morte daquele que traz a mensagem do amor. Então, as religiões, elas falam que a quaresma é um período mais pesado, mais denso. Para quem acredita, isso é verdade? Tudo que você acredita é na sua vida. Então, a quaresma, meu povo de luz, é um período que, se você quiser e se você acreditar, existe um inconsciente coletivo dizendo que é um período mais denso e por isso a gente precisa se internalizar, se espiritualizar ainda mais. A quaresma é um período que, dentro de uma crença religiosa, a gente pode dizer que é um período mais fácil de se atrair espíritos negativos, de se atrair o azar, de se atrair coisas ruins do que em outros períodos do ano. Por isso, quanto mais você muda o seu comportamento através do amor, através da doação e através da penitência pela resistência às situações que podem desequilibrar o teu corpo, este é o momento.